Oi, gente, sou o Michael, eu trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcello e já tá se pondo o sol, né? Final de semana, então tá na hora de rever o que aconteceu essa semana que talvez tenha impacto nesse nosso mundo de investimentos. Bancos centrais globais, incluindo a Reserva Federal dos Estados Unidos, adquiriram coletivamente 9,1 trilhões de dólares de ativos entre 2010 e 2017. Isso se chama de quantitative easing, né? Eles estão fazendo essa política de dinheiro fácil, não somente nos Estados Unidos, mas globalmente, né? Isso encorajou os investidores a colocarem dinheiro em fundos de crédito, diminuindo os custos dos empréstimos e aumentando também os preços de ações, né? Que tem subido, né, desde então, desde aquela crise, né? Em outubro de 2017, a Reserva Federal decidiu que a economia estava forte o suficiente para começar a encolher o seu balanço patrimonial de 4,5 bilhões de dólares, que foi engordado pelo quantitative easing. Este encolhimento acelerou para 50 bilhões de dólares por mês no quarto trimestre de 2018, exatamente quando a volatilidade do mercado disparou, né? Total do balanço agora tem baixado 500 bilhões de dólares desde o pico. Isso tem contribuído à turbulência recente nos mercados financeiros, mas para nós, gente que faz o day trading, né? Volatilidade pode ser uma coisa boa, né? Que quando o mercado não está se movendo de cima para baixo nem nada, então é difícil fazer o dinheiro. Mas quando há movimento, poxa, é bom, né? 2018 foi o pior ano para o mercado de ações dos Estados Unidos em uma década. Um grupo de bancos, corretores e criadores de mercado dos Estados Unidos, todos de alto perfil, estão juntando forças para iniciar a sua própria plataforma de trading chamada Members Exchange, é a bolsa só dos membros, né? O objetivo é de sacudir o negócio de bolsa de valores, que é dominado por apenas alguns participantes. Dizem que seu objetivo é de simplificar e reduzir as taxas por aumentar a concorrência e a transparência. Pensa, gente, né? Essas bolsas de valores não são serviços do governo ou serviços simplesmente oferecidos a nós gratuitamente, né? São negócios, né? Então, outro grupo está dizendo, ó, quase que monopólio aqui, nós vamos entrar porque não há concorrência suficiente. Uma pesquisa do grupo TAB relatou que 61% dos trades de ações dos Estados Unidos ocorreram em apenas 3 bolsas, isso em 2018, né? 25% na New York Stock Exchange, né? Bolsa de Valores de Nova York, 20% na Nasdaq e também 16% na CBOE. CBOE é o que? Chicago Board Options Exchange, é bolsa de opções de Chicago, né? Que opera muitas coisas, inclusive SP500. Então, isso no setor deles de global markets. Investidores sacaram cerca de 60 bilhões de dólares de fundos mútuos de ações dos Estados Unidos durante o quarto trimestre de 2018. Prolongamento de negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China tem aumentado as ações nessa semana de empresas norte-americanas que fazem muitos negócios na China, inclusive Boeing, que subiu Boeing de 10,4%, né? Boeing está voando. Caterpillar não está arrastando tanto não, é 6,2% que subiu e Apple subiu 5,7%, que foi uma boa coisa para a Apple, que realmente tem tido problemas ultimamente. A força contínua da economia dos Estados Unidos convenceu investidores, apesar dessa queda recentemente, a pressionarem por uma recuperação definitiva desta grande queda do mês passado, né? O Dow subiu cerca de 2.100 pontos, os 10%, desde a véspera de Natal. Os preços de petróleo têm subido 20%, até mesmo títulos de alto risco se juntaram a esta recuperação. Durante a recente queda do mercado dos Estados Unidos, em dezembro, o SP500 despencou para apenas 13,5 vezes o lucro projetado. Isso é bem abaixo da média de 25 anos, de 16,1.
vezes o lucro projetado, né? Fazendo com que os investidores estão procurando pechinchas em janeiro. Então, gente, ó, essa queda não é fim do mundo, é oferta, é promoção, é ações em oferta, né? A temporada de relatórios de ganhos do quarto trimestre começa na semana que vem. Empresas sinalizaram que no quarto trimestre o ritmo de crescimento de lucros tem desacelerado a partir do início do ano, tem expandido em mais de 20% por trimestre. Provavelmente os investidores já calcularam isso dentro dos preços que estão negociando. Então, não espera, a não ser que haja alguma notícia inesperada, né? Não espera tanta volatilidade. Isso que provavelmente vai acontecer. Índices dos Estados Unidos, todos mais altos, Dow subiu 2,4% para encerrar a semana em 23.996, quase em 24 mil agora. S&P 500 subiu quase igual, 2,65%, terminando em 22.596. E Nasdaq ganhou, subindo 3,4% para 6.971. No mundo afora, mercados asiáticos coletivamente subiram essa semana devido a otimismo nas negociações comerciais entre Estados Unidos e a China. Nikkei do Japão retorna para cima de 20 mil. Ações europeias estão em território positivo, apesar de novas preocupações Brexit. No meio da semana, os estoques em todo o mundo estavam subindo depois que as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China se estenderam para um terceiro dia não programado, alimentando o otimismo de que as duas maiores economias do mundo podem evitar uma guerra comercial total. Até que, enfim, né? Quem sabe há algumas notícias boas nessa Na Europa, todos os índices principais mais altos. O maior ganhador foi Itália. Parabéns, Itália, em 2,4%. A Ásia também subiu como um todo. O maior ganhador foi a Singapura, em 4,6%. Nas Américas, Bovespa subiu 2%. A Argentina subiu 4,9%. E a Canadá, parabéns, subiu 5%. Banco de Liquidações Internacionais relata que a maioria dos bancos centrais tem esclarecido os desafios do lançamento de moedas digitais com apoio de bancos centrais, que são os chamados CBDC, quer dizer que nações, países, bancos centrais estão pensando em emitir moedas eletrônicas, né? Mas ainda estão em dúvida, né? Ainda não estão convencidos de que os benefícios superem os custos. 85% dos bancos centrais dizem que é improvável que emitam uma CBDC nos próximos 3 anos. O Banco Central da Suécia está trabalhando em um projeto Krona, que é a moeda deles, né, desde 2017, e o Banco da Comunidade Europeia e o Banco do Japão estão colaborando num projeto Stellar, né, que é outra moeda digital. Bitcoin terminou a semana tendo caído outra vez 3,1% para terminar em 3.693 dólares por moeda. Algumas fontes relatam que bancos e outras empresas financeiras já têm transferido pelo menos 800 bilhões de libras, que é equivalente de 1 trilhão de dólares, em valor de ativos para fora do Reino Unido para a União Europeia por causa do Brexit. Essa desaceleração da economia alemã promete ser um problema para a Banco Comunitária Europeia, que completou um enorme programa de estímulo em dezembro e planejava começar a aumentar as taxas de juros no final deste ano. Petróleo completou seu maior trecho de ganhos diários 8 dias em seguida, em mais de 17 meses, na quarta-feira, devido a negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. A Arábia Saudita, pela primeira vez, tem divulgado informações sobre suas vastas reservas de energia para auditores independentes, tem sempre sido bem em segredo antes, secretivo, né? É um movimento que a Arábia espera que possa ajudar a reviver os planos de vender ações da gigante petrolífera estatal Aramco, né? Eles têm esse OPI que está chegando de Aramco, ninguém vai querer comprar, né? Então eles estão tentando estimular essa venda. Petróleo bruto dos Estados Unidos aumentou 7,3% para 51 dólares e 70 centavos e por barril, e Brent internacional subiu 5,7% para 60 dólares e 50 centavos. O preço de ouro aumentou mais de 8% desde o início de outubro, em contraste com esse SP500 que caiu 14%
14% durante o mesmo período. Uma empresa que monitora dados de fundos mútuos relata que investidores colocaram quase 5 bilhões de dólares em fundos de ouro e metais preciosos no quarto trimestre de 2018, já que o mercado de ações estava quase em queda livre, né? Ouro subiu só 0,1% essa semana, terminando em 1.287 dólares e 90 centavos por onça. Prata perdeu 0,7% para 15 dólares e 60 centavos por onça. O fechamento parcial do governo dos Estados Unidos está agora na sua terceira semana. O presidente Trump está ameaçando declarar uma emergência nacional para contornar o Congresso para a construção de um muro de fronteira com o México. Congresso, pelo menos uma casa de Congresso, uma Câmara de Congresso, não está dizendo a gente não vai conceder os fundos, não. É pouquíssimo, pouco dinheiro em relação com o resto do orçamento governamental, mas eles não querem abrir mão. Mesmo que faz 2 anos eles estavam clamando pela mesma coisa. É frustrante isso. Trump ainda está insistindo na aprovação congressional de só 5 bilhões de dólares, gente, em fundos para o muro, antes de permitir que o governo reabra. Democratas do Congresso ofereceram apenas cerca de então a gente vai ajudar em 1,5 assim, 1,5 bilhão de dólares para a segurança nas fronteiras. Grande polêmica nos Estados Unidos nesse momento. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, será empossado por um segundo mandato de 6 anos. Como é que esse cara foi reeleito, gente? Né? A gente pensa, poxa, será que essa reeleição foi certa, né? Maduro tem uma reivindicação definitiva de ser o pior presidente de qualquer país que não esteja em guerra, né? Fundo Monetário Internacional prevê inflação que atingirá, escuta só, você pensa a Argentina que sua inflação de 15% para 40% esteja ruim demais. O Fundo Monetário Internacional prevê inflação Venezuela atingindo 10 milhões de por cento em 2019, né? Até onde vai? Até onde vai, Maduro? Vai embora, cara, né? Já acabou o seu... Poxa, me frustra tanto que ele tá... Faz pouco tempo, faz tipo 15 anos que Venezuela era um dos melhores países mais prósperos e agora acabou-se tudo. Durante o primeiro mandato de Maduro, o PIB da Venezuela caiu quase 50%, a violência tem disparado para cima, o sistema de saúde tem quase desmoronado e 1/10 da população, cerca de 3 milhões de pessoas, 1/10 da população tem fugido do país desde 2014. Você acha que ele vai melhorar a coisa, né, no próximo mandato? Será? Poxa, como diz o Boris, né? É uma vergonha isso. Brexit tem impactado de maneira muito negativa a economia do Reino Unido, inflação tem disparado e confiança de consumidor tem caído, prejudicando o setor de varejo, né? Coisa ruim para a Inglaterra, mas não é tão ruim quanto a Venezuela, né? Investimento por empresas também tem caído drasticamente no Reino Unido. Uma queda inesperada na produção industrial alemã por 1,9%. Essa queda, né, em novembro, está aumentando as preocupações sobre a maior economia da Europa e a quarta maior economia do mundo. A economia da Alemanha encolheu 0,2% no terceiro trimestre. Se outro trimestre de contração significaria a sua primeira recessão desde 2013. Crescimento de empresas nos Estados Unidos está desacelerando e os incentivos econômicos estão diminuindo. Significa que os Estados Unidos dependerão cada vez mais de consumidores para manter a economia em crescimento. A Apple resolveu abrir seu ecossistema de todos os seus celulares e iPod, iPad e tudo, e os Macintosh, né, os computadores, abrir esse ecossistema bastante fechado para um dos seus maiores rivais, concedendo aos proprietários de televisores Samsung acesso direto a conteúdo do iTunes, né? Permitirá que pessoas assistam filmes, programas de TV já pagos no iTunes ou que comprem novos. Ações da Apple têm caído mais de 35% desde sua alta no ano passado.
Maior fabricante de smartphones do mundo, a Samsung advertiu que o lucro operacional do quarto trimestre de 2018 está projetado para abaixar perto de 30% em comparação com 2017. Incrível isso, né? Na China, quarta-feira foi o primeiro dia que alguns investidores foram autorizados a venderem ações. Ações da Xiaomi caíram 7% em Hong Kong para atingir um recorde de baixa. Fabricante chinesa de smartphones, a Xiaomi, está agora sendo negociado 40% abaixo do preço do OPI. A Fiat Chrysler concordou, que é montante de carros, né? Concordou em pagar centenas de milhões de dólares em multas e penalidades civis para resoluções das acusações de que seus veículos a diesel vendidos nos Estados Unidos violaram as regras de emissões. Primeiro foi Volkswagen, agora Fiat Chrysler, né? Quem vai ser o próximo? Espero que tenha aprendido sua lição, né? Não minta! Melhor coisa, né? A minha mãe até me falou isso. Meus pais me ensinaram isso. Por que que agora que a empresa gigante pensa que, eu acho que é a melhor ideia de mentir. Será? Menção de um potencial acordo comercial entre os Estados Unidos e a China e uma extensão de negociações para um terceiro dia até quarta-feira foram interpretados como sinais de que as discussões comerciais entre os Estados Unidos e a China estão finalmente se movendo rumo a uma resolução positiva. A divisão Bell da Textron, que é parceira Bell, é que eles fabricam helicópteros, né? Parceira da Uber Elevate. Uber, você sabe que é Uber, né? Uber de táxi particular, né? Elevate, que seria elevado, né? Então tá fazendo táxi voador. Gente, poxa, não tem dia em Rio de Janeiro, não tem dia em São Paulo e outros lugares que você pensa, poxa, se esse táxi pudesse voar, né? Mas agora Uber Elevate está revelando o seu projeto para um táxi aéreo VTOL, VTOL, que significa Vertical Takeoff and Landing, decolagem e pouso vertical, né? Nada de dronezinho, isso é tamanho de levar gente, é táxi voador. A nova empresa na Califórnia, Udelv, temos Uber Elevate, Udelv. O que é esse negócio de alguma coisa? O Delv está anunciando que vai implantar vans autônomos na cidade de Surpresa, na Arizona, usando tecnologia Baidu, que é tipo o Google da China. Os vans autônomos farão parte de um programa piloto para fazer entregas de compras de Walmart. A Nissan tem uma versão nova e mais potente de seu carro elétrico Leaf, que é a Folha, né, que competirá mais diretamente contra carros como o carro elétrico da Chevrolet, o Bolt. Você sabe o que significa Bolt, né? Bolt que é parafuso. Bom nome para carro, mas é carro elétrico, então Bolt em inglês também significa raio, tipo raio de relâmpago, né? Então creio que seja isso, né? Carro elétrico chamado raio. Eventualmente a versão base da Tesla Modelo 3, mas provavelmente o Nissan Leaf custará bem menos, né? Nissan Leaf é para competir com o Bolt e Tesla Modelo 3, né? Que é muito fifi. Volkswagen planeja gastar bilhões de dólares montando uma rede de estações de carga rápida na China, a parte de esforço para aumentar o uso de veículos elétricos. Eles não têm plano para veículo elétrico, o Volkswagen, então eles vão ganhar como? Vão instalar estações de abastecimento, né, de bateria. Boa ideia, né? Na segunda-feira, em Xangai, Tesla inaugurou construção da sua fábrica chinesa que planeja produzir em massa 250 mil a 500 mil carros elétricos anualmente. É 5 vezes maior que a produção atual dos veículos elétricos dos Estados Unidos, do modelo 3 e modelo Y. É a primeira fábrica de automóveis totalmente detida na China, operada por uma empresa estrangeira. Será a maior fábrica de propriedade estrangeira na história da cidade. A China é o maior mercado de carros no mundo e muitas montadoras globais agora dependem de vendas fortemente alimentadas por consumidores chineses que compram veículos quando ingressam na classe média. A Associação Chinesa de Carros para Passageiros reporta que as vendas de veículos caíram 5,8% em 2018 para 22,4 milhões de unidades. É o primeiro declínio anual em quase 20 anos.
Isso com a economia chinesa projetada a desacelerar ainda mais em 2019, que as vendas, logicamente, só vão piorar. A fabricante de carros chinesa Geely projeta que as vendas permanecerão praticamente estáveis em 1,5 milhões de dólares, 1,5 milhão de veículos vendidos este ano, após um crescimento de 20% em 2018. Ainda estão esperando, né, os números finais para isso. As vendas globais de smartphones caíram pela primeira vez em 2018, quando todo mundo tem, né? Sempre temos a vontade de cambiar para outro modelo mais caro, né? Chega um ponto que não, eu já estou feliz com esse telefone que eu tenho, né? Mas tem caído pela primeira vez em 2018, grande parte devido à queda nas vendas na China. Necessidade de automação de armazém levou a Amazon a criar um contrato de 7 anos com a empresa francesa de robótica Balio. Também permite que o gigante do comércio eletrônico construa uma participação de quase 1/3 de Balio, né? Comissão Europeia abriu uma investigação sobre tratamento fiscal da Nike da Holanda. Diz que a fabricante de roupas esportivas dos Estados Unidos pode ter recebido uma vantagem ilegal e injusta entre os anos 2006 e 2015, né? E agora, depois do fato, vai fazer o quê? Não sei se vai multar ou sei lá. Quebrando uma sequência de 5 anos, a Airbus perdeu para a Boeing, né, dos grandes montantes de aviões no mundo, né, que tem Embraer também, que gostaria de fazer parte dessa grande corrida, mas os dois grandes são Airbus e Boeing, né? E agora, nesses últimos 5 anos, agora Airbus tem vendido mais unidades que Boeing, né? Com pedidos, agora este ano, Airbus tem pedidos caindo 33% para somente 747 unidades. Esse número inclui 135 pedidos para o jato A220, que a Airbus assumiu da Bombardier em julho. Quer dizer que, assumindo mais para a produção, ainda caiu 33%. Em contraste, a Boeing recebeu 893 pedidos, que é quase 20% a mais do que o número de pedidos da Airbus, né? Apoio está falhando na coalizão da chanceler alemã Merkel para o novo gasoduto russo valendo 11 bilhões de dólares. É o Nord Stream 2. Frustrações com Putin da Rússia têm crescido e pressão dos Estados Unidos e algumas outras nações europeias continua. O gasoduto dobraria o fornecimento de gás natural através do Mar Báltico, que é bom, né, para a Alemanha, mas isso tornaria a sua energia mais dependente da Rússia. Parte da controvérsia do gasoduto Nord Stream 2 é que reduziria o volume de gás bombeado está contornando a Ucrânia, né? A Rússia está tentando sufocar a economia do vizinho, a Ucrânia privando-a de lucrativas taxas de trânsito. Na Irã, a taxa de desemprego oficial entre os jovens iranianos tem atingido 27% e superou 40% para universitários já formados. Esses números aumentam devido às sanções dos Estados Unidos que estão afetando a economia. Mas, se Irã quiser parar esse negócio, é só parar de agir de maneira ameaçadora para o mundo, entendeu? Para isso, principalmente para Israel e os Estados Unidos, dizendo que são satanás e tal, e vamos destruir, né? E dizendo que a gente só está lançando foguete, quando todo mundo sabe que tá preparando mísseis, né? Então, só para com essa atividade já. Encerraram as sanções. É sua escolha. Isso que digo para meus filhos, né? É sua escolha. Certo? Banco Mundial prevê que só em 2019 o Irã sofrerá queda de 3,7% no crescimento econômico. Isso com taxa de inflação e desemprego continuando a subir, colocando cada vez mais pressão sobre o governo. Nas últimas semanas, a Coreia do Norte tem sinalizado que os Estados Unidos deveriam afrouxar as amplas sanções que estão prejudicando a economia. Claro que sim! Qualquer país que está sob essas sanções está dizendo, não, você deve afrouxar essas sanções, essas amplas sanções. O Trump tem recusado, ele vai mantê-los até que possa verificar que a Coreia do Norte desmantelou seu programa de armas nucleares. De novo, se comporta, se comporta, é tão simples assim. Diretor executivo da Amazon, Jeff Bezos, com 16% de participação na Amazon, mais
rico do planeta há mais de um ano, né? Com valorização pessoal de 135 bilhões de dólares. A Amazon é agora a empresa mais valiosa globalmente. E o que está acontecendo com esse coitado? Ele está sofrendo um divórcio. E no estado onde ele mora, o que acontece é que a mulher ganha a metade. Metade. Ele está perdendo 68 bilhões de dólares, porque não está se dando bem com a sua esposa. Homens, mantenha esse relacionamento, tá? A IBM manteve sua posição de primeiro lugar em novos patentes nos Estados Unidos pelo 26º ano consecutivo em 2018, recebendo 9.100 patentes em áreas como inteligência artificial, computação em nuvem e segurança cibernética. Cara, gente, não temos ouvido muito de IBM, né? Eles não estão, assim, de mostra para fora, assim, mas, ó, trabalhando por trás das cenas, eles estão, né, tá crescendo o negócio. Disney, todo mundo que visitar o Disney, né, vai aumentar preços nos parques temáticos na Califórnia, antecipando a abertura das atrações de Star Wars, né, Guerra nas Estrelas. O custo de ingresso para um dia para Disneylandia durante os horários de pico aumentou 10,4% para 149 dólares por pessoa para um só dia. Poxa, é muito, né? Pode também comprar ingresso anual, cujo preço varia entre 400 dólares a 1.950 dólares somente. Trocadinho, né? Embora a pobreza absoluta tenha diminuído nos lugares como a Índia, progresso tem parado na África subsaariana. Os projetos do Banco Mundial estarão cuidando de até 87% das pessoas mais pobres do planeta até 2030. Vietnã disse que o Facebook não conseguiu derrubar comentários antigovernamentais em sua plataforma, né? É plataforma de fala. O que você acha que vai acontecer, né? Ó, país que está restringindo a liberdade de fala. Então, admitir que você queira a internet, vai entrar também o Facebook. Todo mundo que faz Facebook, só menos meus filhos, que dizem que o Facebook é só para velhinhos. Né? Isso dias após uma controversa lei de cibersegurança entrou em vigor em Vietnã. Como penalidade, a Vietnã está considerando a retenção de dinheiro pago para publicidade ao Facebook, como tipo uma multa, né? O japonês Rei de Atum e o dono do restaurante de sushi Kiyoshi Kimura pagou 3,1 milhões de dólares para um atum rabilho. Um peixinho e pagou mais de 3 milhões de dólares. Peixinho não, é um atum rabilho gigante. Ele pagou no leilão de Ano Novo no mercado de peixe em Toyosu, em Tóquio, no sábado. Esse preço é o dobro do recorde anterior. Peixinho, né? Egito recuperou um artefato antigo roubado que foi listado para venda numa casa de leilões em Londres. É uma porção de tablet gravado com a cartela, o símbolo real do rei Amenhotep I, que governou ele governou uns 1.500 anos antes de Cristo, né? Você sabe que o anel dele, né? Você coloca tipo, não sei se como chama, né? Ele mete aí na coisa, no giz, no tablet e deixa o seu sinal, tá? Assim, então é super valioso isso e mais de 3.500 anos, né, de idade agora. Esse tablet foi roubado em 1988, só agora que encontraram, porque foi listado para leilão, né? Ó, se você roubar uma antiguidade, o que você vai fazer com esse negócio? Vai deixar aí na prateleira na sua casa? Aí um dia você vai dizer, ó, esse negócio é muito valioso, eu preciso vender. E assim que tentar vender, os caras vão te pegar, né? O Starbucks, temos que pensar em Marcelo agora, que Marcelo gosta muito de Starbucks, né? Starbucks está instalando caixas de descarte de agulhas
em alguns lugares, seguindo relatos de trabalhadores de que seringas usadas estão sendo descartadas nos banheiros, né? Isso depois que, em maio de 2018, a Starbucks anunciou que permitiria que o público, independente de ser freguês ou não, pudesse usar o banheiro. Havia um grande conflito, porque algumas pessoas entraram e diziam, eu quero usar o banheiro, né? Disse, você não está comprando um cafezinho, você não pode usar o banheiro. É assim, né? Agora está dizendo, tá bom, então todo mundo pode usar nosso banheiro, né? 100% do tempo, após anos de regulamentação do banheiro. Gente, então, quem vai estar usando esses banheiros, né? Quem está entrando no Starbucks pagando preço altíssimo para um cafezinho, né? Quer um banheiro limpo e agora vai ter essas agulhas descartadas. Aí isso é sinal de tempos e necessidade de ser politicamente correto, né? Até que ponto que vai? Que nojo, né? Então, que essa semana que vem não seja nojento para você.